Então, assim, eu queria dar uma boa tarde aí para todos que estão nos assistindo agora. E é um prazer participar aqui dessa palestra e dizer para vocês que o que eu sofri de mudança na minha vida quando eu encontrei o Instituto Federal no meu caminho foi muito importante. E eu queria dizer para vocês que é o seguinte, o meu nome é Julian, eu já trabalho na área, eu sou formado na área pelo campus Campo Maior, e eu já trabalho na área. E assim, o meu curso é um curso de agricultura e a gente vem desempenhando essas atividades. Que o que foi repassado para mim em sala de aula, eu já consigo colocar tudo em prática, melhorando a minha vida e a da minha família, que foi justamente o que me fez procurar o IFE. Eu procurei o IFE justamente por isso. Como a gente tem um sítio, eu tentei trabalhar de uma forma mais profissional. Quando a gente tem o conhecimento, tem a técnica e tem a vontade de produzir, fica muito mais fácil da gente produzir e muito mais difícil da gente errar. Então, assim, com esse conhecimento do IFE, eu passei a desenvolver um trabalho mais eficiente dentro do sítio e com isso eu ganhei conhecimento na cidade e hoje eu não trabalho só mais no meu sítio. Eu trabalho hoje, presto serviço nas comunidades, elaboro projetos e hoje eu já tenho alguns projetos em desenvolvimento. Nós temos hoje um projeto de horta urbana, que é um resultado de um trabalho já com parcerias com alguns outros colegas. E esses colegas eles ajudaram a gente a implantar essas hortas urbanas. Já temos também projeto de irrigação e também estamos prestando consultorias e atendimento em propriedades privadas. Por quê? Porque quando foi no começo, eu só trabalhava no sítio. Mas aí o sítio foi ganhando conhecimento, as pessoas foram vendo o meu trabalho dentro da minha propriedade e eles me procuraram. Algumas pessoas começaram a me procurar. Juliano, tem condição de se ajudar aqui no meu sítio? Tem condição de se ajudar aqui na minha propriedade? E assim, aí a gente foi começando a pegar clientes e hoje eu já tenho uma caderneta de cliente. Hoje tem em torno de 10 a 15 clientes que me ligam semanalmente para prestar uma consultoria, para dar uma ajuda, saber como é que a gente pode desenvolver alguma coisa que possa vir a melhorar aquela cultura. E assim, são várias áreas que a gente pode atuar, entendeu? Quando for para passar, tu me avisa, Juliano. Pronto. Aí no caso aí você poderia passar mais o slide aí à frente. E eu queria deixar essa frase aí, que o único lugar onde o sucesso vem na frente do trabalho é no dicionário, porque não foi nada fácil. É, eu tinha 10 anos que não sentava numa cadeira de escola e eu sempre passava em frente ao instituto. E o instituto mudou meu caminho. Eu só ia para casa, mas o instituto mudou meu caminho. Eu passei a entrar no instituto. Eu fui aprovado em segundo lugar e hoje eu executo o que eu aprendi aqui no IFE. Então, assim, dizer que foi fácil, não foi fácil. Porque quando você já tem uma certa idade, você tem família, você tem que trabalhar e tem que estudar. Então, assim, foi difícil, mas sempre tem que ter o trabalho primeiro, não tem nada fácil. Viu? Vou passar aí o slide. E o IFE é tudo isso que eu disse. E o IFE, ele mudou. O IFE mudou a minha vida. Mudou da minha vida, a minha vida, da minha família. E assim, eu espero que quem faça o curso realmente se espelhe em produzir, porque muita pessoa, muitos alunos, eles só querem o diploma. E assim, só o diploma não, porque assim, eu assisto vídeo no YouTube, eu vou ver se uma planta está com deficiência, eu vou lá no YouTube, mas tudo isso, quem me despertou foi o IFE.
O IFE me despertou e ir atrás do conhecimento. Meus professores, eles sempre dizem, olha, fique atento a alguma coisa, observe, veja o que tem de novidade, o que tem de tecnologia. Então, assim, o IFE, ele abriu a minha mente. Então, assim, de repentemente eu tinha uma profissão e hoje eu estou dentro de uma profissão que está muito melhor do que a que eu tinha. Então, assim, o grande responsável por isso foi eu, mas o IFE tem a sua grande parcela de contribuição também. E, assim, o conhecimento técnico hoje que eu tenho, ele foi adquirido todo dentro do IFE. Se a gente pegar as salas de aula hoje do IFE, são altamente cheias de tecnologia. É data show, é computador, é internet. A gente está ali para realmente aprender. E muitas escolas não têm a estrutura física que o IFE tem, porque a estrutura que o IFE disponibiliza para a sociedade hoje é uma estrutura muito boa. É assim, eu cansei de passar em frente ao IFE e olhar e dizer assim, poxa, será que um dia eu vou conseguir entrar nessa escola? Pelo tamanho da escola, pela estrutura, os professores que tem, que são a maioria doutorados, professores que têm nível superior. Então, assim, são coisas mesmo de primeiro. Então, assim, o conhecimento hoje do IFE é fundamental para ajudar todo mundo. Temos as aulas práticas. O que acontece nas aulas práticas? As aulas práticas é justamente onde a gente tem que mais se dedicar. Eu deixo aqui essa mensagem para os alunos. Às vezes o aluno ele tem até um bom desenvolvimento na classe. Ele vai lá dentro da turma, ele faz os trabalhos, faz tudo. Mas quando chega para fazer uma prática, muitos alunos ele acha que não, que aquilo ali não é bem assim, acha que não. Então, assim, eu peço a dedicação nas aulas práticas, porque aí onde você vai realmente expor o seu conhecimento. É na prática. E é na prática que a gente se destaca. É na prática onde a gente vai aprender e a gente vai conseguir os nossos clientes. Cliente é conseguido com prática, é conseguido com conhecimento. Chegar para um cliente, conversar com ele, mostrar onde está o erro, mostrar onde pode ser resolvido. Então, assim, e os seminários é uma coisa justamente isso que está acontecendo aqui agora. O que eu estou falando para vocês aqui, eu fui cobrado em sala de aula. E muitos alunos não queriam fazer um seminário, não queriam apresentar. Professor, eu não gosto de apresentar. Mas aí onde faz o diferencial. Quem tem a coragem de pôr a cara a tapa, de se expor e tentar conseguir o seu espaço, é no seminário. É no seminário que você se destaca, é no seminário que você ganha uma viagem, é no seminário que você ganha aquele incentivo para continuar e você vai fazendo aquilo numa naturalidade tão grande que, de repentemente, você está conversando com uma pessoa tão natural sobre agricultura, sobre pecuária, que às vezes a pessoa, porra, esse cara é tão entendido, e às vezes por quê? Porque você foi treinado para aquilo. Os professores lhe treinaram para fazer aquilo. A utilização das tecnologias estão aí. Agora, se você estuda e você tem um conhecimento, você consegue agregar aquilo. O homem do campo, ele não está aí mais para sofrer mais, não. Ele não está aí mais para ficar carregando lata d'água na cabeça mais, não. Nós temos condição, ó. Nós temos hoje energia solar, nós temos irrigação por gotejamento, nós temos irrigação por aspersão, nós temos uma vasta variedade de tecnologia que facilita hoje a vida do homem do campo. Acabou aquele tempo do homem do campo sofrer. É o que eu digo para os meus clientes. Eu chego numa propriedade que eu vejo um cliente que ele falta 20 metros de cano para ele pôr uma irrigação por gotejamento. Eu digo para ele, macho, você está aí sofrendo hoje, carregando uma lata d'água na cabeça, porque você quer. Não tem mais dificuldade. A tecnologia está aí e com preço acessível, embora as coisas venham subindo todo dia, mas não é uma coisa fora da nossa realidade. Qualquer pessoa tem o poder de conseguir, embora seja pequeno, mas tem condição. Então, assim, tudo isso a gente viu aqui no IFE. Se eu passasse aí o slide.
você pegar os laboratórios é coisa magnífica. É onde a gente vê tudo. É onde as pessoas chegam para a gente e tiram a dúvida. O professor explica de uma forma mais precisa. De uma forma mais precisa. Então, assim, ó, tá aqui, ó. A interação com os professores do aluno. Isso é essencial. Os professores, eles têm uma tecnologia de uma forma de conversar com a gente, que consegue trazer a gente para dentro do curso. Porque quando você tem um professor que ele consegue lhe trazer para dentro do curso, você consegue ser muito mais desenvolvido. Sobre as nossas avaliações, avaliação é justamente aquilo que vai te mostrar o teu potencial. Então, assim, se você é um aluno que chega lá no dia das avaliações e tem lá aquela qualidade de chegar e tirar um 9, tirar um 10, o professor ele reconhece o seu esforço. O professor ele vê que você tem o potencial para tirar aquilo. Então, assim, a avaliação vai dar um direcionamento para você. Se você está ruim nas avaliações, você tem que melhorar. Deixa um recado para os novos alunos que vão começar, que não tenham medo de perguntar. Porque, às vezes, as pessoas elas têm medo de perguntar. Embora no dia de uma avaliação surgiu uma dúvida, o professor está ali, ele está realmente para informar. Então, não tenham medo de perguntar. Qualquer coisa, procure o professor para tirar uma dúvida e você vai ter o resultado esperado. O IFE, a estrutura é tão ótima que a gente tem hoje no IFE que ele consegue nos levar a outro mundo. Você tem um mundo hoje que ele está tão perto da gente e a gente não sabe, mas e o IFE consegue colocar a gente próximo a isso. Recentemente, quando eu me formei, a gente ganhou os melhores alunos ganharam uma viagem para um congresso em Aracaju. E eu queria dizer que foi lá onde eu vi muita coisa boa, muita coisa diferente que eu não tinha visto. E o IF proporcionou isso, congresso, mostrou outras realidades, mostrou outro mundo, mostrou coisas que a gente pode fazer aqui, que não é coisa lá de São Paulo ou do Japão, ou não, é produzido aqui também. Tem pessoas fazendo. Então, assim, o Piauí não é diferente dos outros estados, não. Por que a gente não pode produzir uma coisa com tecnologia? Por que a gente não pode avançar? Por que a gente não pode pensar numa coisa melhor? Então, assim, hoje o IFE ele tem condição de mostrar muita coisa que a gente não tem como ir sem ter o conhecimento. E o conhecimento é a melhor coisa que tem. É muito massa ter o IFE como parceiro. Porque eu sou ex-aluno do IFE, mas todo dia eu estou aqui no IFE, quando eu não estou, eu passo aqui, eu converso com os professores, eu tenho uma dúvida, eu recorro aos meus mestres. Então, assim, nunca vai deixar o IFE de ser meu parceiro. Então, assim, é uma coisa que veio para ficar. O IFE tem uma história. Então, assim, queria dizer que a entidade ela está realmente para mostrar isso. Coisa que pessoas não conseguem ver. Acha que só é um muro, acha que só é uma grande estrutura. Então, tudo isso, olha, isso aqui foi num congresso que a gente foi. Aí pode passar, professor. E agora eu vou falar um pouquinho do meu trabalho para vocês. Eu trabalho num sítio. Pode passar aí. Pronto. Comecei a trabalhar só em casa. Comecei a fazer ali um canteiro, tomava de conta ali dos meus peixes, fazia alguma coisa. Então, assim, e as coisas foi tomando outra proporção. Porque quando a gente trabalha com o conhecimento, fica fácil da gente resolver os problemas dos outros.
E as pessoas começaram a chegar para mim. Juliano, tu é técnico do IF? Sou. Juliano, tem condição de você fazer isso bem aqui para mim? Dá uma olhada numa planta minha. Então, assim, se você pegar essa foto aqui, isso aqui já é de um serviço já que a gente prestou. Isso aqui é um sítio onde a pessoa tinha umas mudas de muda frutífera e as mudas não produziam. Aí foi que entrou o lado técnico. Eu disse, rapaz, aqui nós estamos com uma deficiência de água nessas plantas, nós estamos com uma deficiência nutricional e nós vamos fazer um trabalho para corrigir isso aqui. Então, se você conseguir olhar aí no slide, com 15 dias que a gente entrou com essa irrigação por gotejamento e entramos com adubação orgânica e uma adubação química, nós conseguimos melhorar o resultado dessa planta aí, coisa que essa planta ela nunca tinha florescido, ela não tinha dado frutos. E se você olhar bem detalhado nessa foto de baixo, em menos de 15 dias, depois de uma poda que a gente fez, depois que a gente fez essa poda, ela ficou perfeita. Você já pode ver a diferença aí de uma planta para outra em torno de 15 dias. Então, assim, muito bom a gente ter o conhecimento para a gente poder fazer aquilo com garantia. Porque quando você faz uma coisa dessa aí, que você tem um conhecimento, você dá garantia para o cliente. Assim, faça que você não vai se arrepender. Invista que você vai ter o resultado. Não tenha medo. Esse aqui é mais um projeto nosso já implantado em Campo Maior. Esse é um projeto de horta urbana. Esse cidadão ele me procurou e ele disse, Julian, eu tenho um pequeno espaço na minha casa, mas moro na zona urbana, fica difícil para me produzir. Eu disse, rapaz, mas vamos dar uma olhada. Fui lá, olhei, dei uma olhada na área e eu disse para ele, rapaz, tem condição da gente fazer esse trabalho. E no primeiro momento ele achou que não, mas ele estava com vontade de fazer. Mas quando a gente tem confiança, quando a gente fala com firmeza para o cliente da gente, quando a gente mostra que conhece, que domina a técnica, o cliente, ele se rende. Sabe o que, é que ele diz? Pois vamos implantar. Só está faltando você me dizer o que é. Então, aí partiu a gente fazer todo esse processo aí. Se vocês observarem aí no slide, nós tivemos um resultado fantástico. E depois que a gente fez esse trabalho com essa pessoa, só os conhecidos dele já procuraram a gente, assim, uma coisa de louco. Poxa, o cara lá conseguiu, então eu posso conseguir também, porque eu tenho uma área pequena, eu tenho uma areazinha que dá para fazer. Então, assim, aquilo que não é visto não é lembrado. Então, tem pessoas que eles não conseguem produzir porque eles nunca viram ninguém fazendo. Eles nunca produziram porque não tem um técnico lá para mostrar para eles. Eles não produziram porque não tem alguém fazendo como manda realmente as técnicas de cultivo. Então, assim, muito bom esse projeto que a gente conseguiu implantar aqui na nossa cidade. E esse projeto, ele é um projeto piloto. Eu acredito que ele vai ganhar grandes proporções, porque ele já teve várias pessoas que já começaram a embarcar na mesma ideia de produzir em casa. Então, assim, hoje nós já estamos conhecidos na cidade por implantar hortas urbanas, hortas em pequenos espaços. Então, assim, tem vários caminhos para a gente trabalhar como técnico de agricultura. Você pode trabalhar só com horta, você pode trabalhar com aviário. Pode passar o slide. Então, assim, aí eu vou mostrar agora o que foi realmente que me inspirou a entrar no IFE. Eu tomo de conta desse sítio aí, sítio João Teimoso. Pode passar. Eu cheguei aqui em Campo Maior em 2015. Meu pai é filho dessa terra e aí ele se aposentou e disse: meu filho, eu queria voltar para Campo Maior.
Mas eu não queria ir só, eu queria que você fosse comigo. Então, assim, foi aí onde nasceu a ideia da gente montar o sítio. Pois vamos para o sítio, vamos montar um sítio, vamos começar a trabalhar. Comecei a fazer muitas coisas sem conhecimento. Fazia uma coisa ali, tem um prejuízo, as coisas não ficavam bem legal, não tinha um conhecimento, não tinha técnica, tinha o desperdício. Mas aí o que foi que me despertou? Foi o isso. Eu procurei a instituição e foi onde eu fui aprovado. E depois que eu fui aprovado, eu mudei a realidade do meu sítio. O meu sítio, ele, se você conseguir observar aí no slide, ele só era essa parte seca. Ele não tinha essa parte verde. Eu não tinha um conhecimento que eu poderia reaproveitar o uso da água. Então, assim, quando chegava no período de eu fazer a despesca do peixe, eu jogava toda aquela água fora, cheia de nutrientes, sem reaproveitar, sem fazer o reuso da água. Mas com a técnica eu disse, opa, peraí, nós temos condições de produzir outro produto aliado à cultura do peixe. Porque se a gente for analisar, o sítio ele é uma engrenagem. Sempre a gente tem que mostrar para o nosso cliente que a gente não pode ficar preso a uma só cultura. A gente tem que ter várias culturas na agricultura familiar para que você tenha renda o ano inteiro. Então, assim, hoje eu não tenho estrutura de manter só, de viver só dos peixes. Então, o que é que eu faço? Quando eu começo a despescar, eu começo a secar esses tanques. E esses tanques, eles já vão aguar o feijão. Essa água, ela já vem fertilizada. Essa água, ela já vem com todo o nutriente necessário para a cultura. Então, assim, eu não tenho gasto com adubação, eu não tenho gasto com é, inseticida, essas coisas. Por quê? Porque a planta ela vem vigorosa, ela vem forte. Então, o que, que acontece? Hoje, eu utilizo um produto muito bom que existe em toda a região do nosso Piauí. E muita gente, e poucas pessoas trabalham com ele, que é o bagaço da carnaúba, da palha de carnaúba. Imagina aí se você vai gastar 100 litros d'água para aguar uma certa cultura, você consegue gastar só 50. Por quê? Porque ele retém umidade, ele impede que as plantas daninhas saiam. Se você olhar bem no slide, você vai observar que esse terreno aí ele está completamente coberto com o bagaço de carnaúba. Então, assim, ele ajuda na umidade, ele diminui o custo da produção, porque não tem capina. Então, assim, todo esse trabalho foi feito com conhecimento técnico já, coisa que eu não tinha. Eu fiz a irrigação, já foi uma coisa já bem perfeita, já foi uma coisa ótima. Por quê? Porque eu estudei, porque eu fui treinado para isso. E quando a gente é treinado para fazer aquilo, a gente faz com a maior facilidade do mundo. Se vocês conseguirem ver, vocês olharem aí na foto aí, imagine aí no verão que estava aí, em pleno mês de agosto, setembro, e a gente produzindo feijão. Aí você imagina o quanto nós não ganhamos aí só com a venda do feijão, fora os peixes. Então, assim, o feijão passou a ser outra vitrine. O feijão passou a ser mais uma cultura que somou com nossa família, e veio somar com a nossa renda. Chegou dias que eu passei noite desbulhando feijão, e, e às vezes, chegou dias que eu passei a noite todinha desbulhando feijão, mas era prazeroso, porque você conseguiu fazer. Então, assim, aí eu queria que o professor passasse aí. Olha aí o resultado aí. Você tem aí a técnica, você tem aí o conhecimento, olha o resultado. Fantástico, fantástico. Nós não temos medo de incorporar qualquer cultura. Por quê? Porque nós temos a técnica. Se for preciso a gente incorporar mais outra cultura de peixe aí, mais outra atividade, a gente vai impor.
Por quê? Porque a gente sabe que vai dar certo. Porque a gente dominou a técnica, a gente teve o conhecimento. Então, assim, nós vamos fazer uma coisa perfeita. Porque, assim, chegar e fazer sem o conhecimento, tem pessoas que fazem, mas às vezes não conseguem um objetivo como a gente conseguiu chegar nesse objetivo aí, não. Nós chegamos num padrão aí do feijão e desse peixe aí, padrão 5 estrelas. Chegamos a vender para restaurante, coisa de primeiro mundo aqui, e chegou a pedir exclusividade do nosso produto. E assim, a gente, não, exclusividade para você eu não posso manter, porque você vai me comprar de 4, 5 dias, eu não posso lhe dizer, eu tenho aqui, até quando, não sei o que tem não, mas eu estou aqui com um produto bom para lhe fornecer. Então, assim, é fundamental o conhecimento. E aí, quando eu digo que um sítio de agricultura familiar, ele tem que ser uma engrenagem, ele tem que ser, porque a gente tem que ter, naquele intervalo que uma cultura não está produzindo, nós tem que ter outra para produzir. Se você pegar aí, nós já temos os tanques, já tínhamos o feijão, e aquele bagaço do feijão, o que é que nós fazia? Jogava fora. Não, peraí, nós não vamos jogar isso fora. Nós vamos reaproveitar isso, vamos reaproveitar e dar para os ovinos. Então foi aí onde já surgiu outra cultura. Atravessamos um verão inteiro sem gastar R$ 1 com ração. Por quê? Porque nós temos o resto da cultura do feijão para alimentar os animais. Então aí, do feijão, então nesse ciclo eu já tenho o peixe, eu já tenho o feijão e já tenho o ovino. Aí me restou ainda incorporar as aves. Aí você imagina, terminou tudo, aquele processo, eu vou lá, não tem mais o feijão produzindo. Simplesmente eu vou lá, eu deixo espaço para as galinhas irem comer aquele resto da cultura do feijão. Daqui a 15 a 20 dias que elas estão lá dentro, já estão no ponto de abate, porque elas comem, porque elas chegam num peso muito rápido. Então, assim, olha aí que magnífico, você já tem um peixe, tem um caprino, tem um feijão e tem a galinha. Então, assim, estamos construindo uma ideia de todos o tempo você ter aquela cultura para poder fazer as coisas. Todo o tempo você vai ter uma renda. Então, assim, é muito sobre essa produção aqui das hortaliças que justamente vem a somar também. Essa mesma água que algou o feijão, ela já serve de reuso também para essas hortaliças. Hoje eu já vivo só, hoje eu já tenho cliente só de eu vender essas mudas prontas. Às vezes, cara, mas eu não consigo ganhar dinheiro, eu só me formei em técnico, eu não ganho dinheiro. Eu ganho só em produzir essas mudas. Eu vou lá, produzo essas mudas, converso com meus clientes, olha, eu tenho muda de tomate, eu tenho muda de alface, eu tenho muda de pimentão, eu tenho muda de pimenta. Então, assim, só com as mudas eu já consigo desempenhar um bom papel dentro do meu trabalho de técnico agrícola. Vou passar por... E quando o professor abriu aí o comentário dele sobre o campus, que ele se reinventou, que a tecnologia chegou agora para ficar, com a gente também não foi muito diferente, não, professor. A gente pensou que ia ser muito mais difícil passar essa pandemia morando na zona rural. Mas, pelo contrário, a gente se saiu, foi bem. A gente passou a convidar as pessoas pela internet. A gente abriu os canais de venda e a gente começou a chamar as pessoas a conhecer o nosso produto virtualmente. Comecei a produzir um canteiro ali, ia lá no canteiro, tirava foto, fazia um vídeo, olha, hoje tem alimento fresquinho.
Quem quiser comprar, tal hora tem. Olha, hoje tem um peixe. Hoje tem um peixe. Então, assim, tudo isso foi abrindo um novo leque. Então, a pandemia mostrou isso para a gente, que a gente pode se reinventar, que a gente pode fazer algo para se manter, embora passando por meio mundo de momento que essa pandemia está passando aí por muitas pessoas, mas a pessoa tem que se reinventar. Então, aí tem alguns dados sobre o que a agricultura familiar representa para o país, representa porque, como o professor disse, ela carrega, ou quem carrega esse país nas costas é o agro, e a agricultura familiar tem a sua grande parcela nisso aí. Então, assim, fica aí mais um registro do que a gente pode fazer para se melhorar e o que o IF pode fazer para melhorar a vida da gente. Passar, professor. Slide. E aí, tá aí o retrato aí do que mudou no nosso sítio. O sítio mudou em tudo. Nosso sistema de alimentação nunca parou. Nós aprimoramos, estamos aprimorando e temos uma grande quantidade de produtos para vender. Todo tempo a gente tem algo. Talvez a gente não consiga manter aquilo tudo, mas a gente tem alguma coisa para fazer. Então, assim, sempre a gente está fazendo algo de novo. Sempre a gente está fazendo algo que atrai algum cliente. Sempre a gente tem algumas pessoas para fazer isso para a gente. Então, quando eu falo nas considerações finais, eu deixei bem claro aqui que eu nunca deixei de vir aqui no IFE. Eu nunca deixei de pedir uma orientação. Por quê? Porque a parceria tem que existir. A parceria sempre tem que existir parceria. A gente não cresce só. Chegou um tempo que às vezes eu tinha um reprodutor, tinha um carneiro e não tinha as ovelhas. Fui lá, peguei uma parceria, coloquei as ovelhas, inseri, e hoje eu tenho as ovelhas e tenho um carneiro. E foi assim, com parcerias. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de buscar conhecimento. Tem a internet, tem o YouTube, que hoje é uma ferramenta essencial para quem mora no campo. Ele está ali e você às vezes tem uma dúvida, vai lá, se recorre ao Google lá, vai lá e consegue fazer algo lá, porque você viu no YouTube. Então, assim, existem várias oportunidades para o técnico agrícola, em agropecuária, mas tem que botar a mão na massa, mas tem que trabalhar. Não adianta dizer que gosta de fazer as coisas e não ir lá e fazer. Então, assim, alunos que querem realmente participar, que querem fazer algo de diferente, tem que fazer. Entendeu? Queria agradecer aí a todos, aos professores, aos meus amigos de classe que me ajudaram, ao professor Daniel que me indicou para essa palestra, ao professor Wanderson aí que sempre esteve aqui com a gente aqui no IF, parceria aqui com o IF Campo Maior. E queria dizer para ele que quando tudo isso passar, estarei aí para fazer uma visita aí no campus de Valência. Um abraço para vocês e Deus abençoe cada um. Está aí nosso contato. Pronto. Nós que agradecemos, Juliano. Rapaz, Daniel fez a indicação e eu vi seu material. E antes, eu lembro que a gente teve, eu estive no campus e você até participou, eu acho que foi um mini curso na época. Participei sim. Pois é. Aí eu vi seus slides, eu fiz mais ou menos o mini curso na época com esse perfil do que você apresentou para a gente, mostrando o que a gente estava trabalhando. E assim, pelos comentários que eu já tenho, muita gente comentando, eu queria lhe parabenizar
pela sua palestra e pelo seu trabalho. Então, esse é um dos principais objetivos da gente que trabalha como docente do Instituto, né? É fazer com que a pessoa ela tenha autonomia na sua vida, que ele possa dar prosseguimento após sair do IFP e desenvolver, fazer com que as coisas melhorem. E é até que eu comentei que se a gente conseguisse em cada semestre formar pelo menos cinco técnicos com seu perfil, a gente já estaria muito satisfeito, conseguiria mudar a realidade da nossa região. Então, você está de parabéns, obrigado por sua palestra e sempre a gente está aqui à disposição para futuras parcerias. Obrigadão, Juliano. Boa tarde. Uma boa tarde para o senhor também. E tudo de bom, viu? E queria dizer para o senhor que o seguinte, a gente às vezes consegue transformar uma realidade de uma comunidade só com o simples trabalho da gente, que foi o que aconteceu aqui. Eu consegui mostrar para várias pessoas aqui que não tinha um canteiro em casa, não tinha uma verdura. E hoje eu chego numa residência, a pessoa pega na minha mão, me leva lá no canteiro e diz assim: ó, Juliano, tá vendo isso aqui? Eu aprendi com você. E não é muito não, mas eu tenho R$ 70 todo final de semana, eu vendo meu cheiro verde, eu vendo uma alface, vendo uma pimentinha. Então, assim, são pequenas coisas que a gente às vezes acha que não pode transformar a vida dos outros e a gente fica feliz que estudou e que pode passar o conhecimento para alguém. Então, professor, aprendi muito com vocês, aprendi muito na palestra que você deu aqui, também no IFE. Então, assim, muito obrigado e tudo de bom. Então, tá certo. Boa tarde. Um abraço. Tá bom.